Então, beleza. Boa noite para todo mundo, principalmente para quem chegou, depois. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos dar sequência, né? Aula passada a gente iniciou a sessão 7 e hoje iremos finalizar essa sessão 7. Só um rápido resumo, né, para quem perdeu, né, ou quem ainda não viu o último vídeo, né, da última aula, da aula de semana passada. Aula passada a gente finalizou a sessão 6 e deu início na sessão 7. São duas sessões ali, como eu sempre falo, né, elas se aproximam muito. Na sessão 6 a gente viu os desafios para escolha da tecnologia, né, que você julga necessária, né, para pôr em prática. E aqui, nessa sessão 7, a gente está falando dos desafios de colocar a tecnologia escolhida em prática, né? Então, a aula passada a gente já falou um pouquinho das características para treinamento que a gente pode estar utilizando, né? A gente falou, por exemplo, do uso de multiplicadores, né, durante o treinamento da nova ferramenta, que seria o uso de multiplicadores, né? Ou seja, ao invés de tu estar treinando todo mundo, né, tu seleciona pessoas de vários nichos, de várias áreas da tua organização, dá esse treinamento para essas pessoas selecionadas, porque quando elas voltarem lá para o ambiente de trabalho delas, né, para o nicho que elas pertencem, então elas vão repassar esses conhecimentos dos colegas de trabalho daquele setor, né? Por isso que o nome da técnica é multiplicadores, né? Tu treina um pedaço e cada pessoa dessa vai treinar várias outras, né? Então tu vai multiplicando o teu conhecimento. E a aula passada a gente parou justamente, né, nesse slide em que a gente vai falar das características do executivo de TI, né, o cara que fica à frente aí esse departamento de tecnologia da informação. E eu gosto quando esse slide diz que esse cara, o executivo de TI, ele na verdade é um conciliador. Por que um conciliador? A gente pode relembrar, na verdade, né, do que a gente falou semana passada, em que a gente estava dizendo, né, que a gente tem dois grupos bem separados, né, quando a gente olha essa questão de tecnologia, né? Tem um grupo do pessoal que trabalha com TI, ou seja, que eles acabam sendo um grupo bem técnico, tem conhecimentos muito voltados ali para a construção do software, entender o funcionamento e tal. E a gente tem outro grupo, que é quem não faz parte da TI, né, que justamente tem uma visão mais do negócio e não da tecnologia em si, né? Não tem um conhecimento técnico, né? Tem um conhecimento muito aprofundado do negócio. Então, repara que são dois mundos bem diferentes, né? Enquanto um está voltado mais para o lado técnico da coisa, né? O outro está falando justamente dessa tecnologia em ter esse cuidado, né? em controlar como que o trabalho é pensado, né? E como eu falei, né, do lado de TI, né, com essa parte mais técnica, então a gente vai saber como olhar qual arquitetura utilizar, qual linguagem de programação, qual ambiente de desenvolvimento, como vai ser o banco de dados, etc, etc, etc. Enquanto que para o lado do usuário, né, sem ser de TI, né, a gente tem o conhecimento das rotinas que a gente deve estar executando. Então, há essa problemática aí, né, de às vezes tu está vendo o mesmo problema com as óticas diferentes, na verdade é o mesmo problema. Então, o executivo de TI,
ele tem que conciliar esses dois mundos, né? Ele tem que olhar por esse problema, né, com as duas óticas, né? Pela ótica do negócio e pela ótica técnica, pela ótica da tecnologia. É tanto que no perfil que é elaborado aí, né, o que é interessante para um executivo de TI, né, a gente vê que o conhecimento técnico é uma coisa importantíssima, né? Mas, tipo, esse conhecimento técnico tu pode adquirir. Então, escolher um cara para ser executivo de TI, porque ele tem um, um conhecimento perfeito da técnica, ou seja, da tecnologia, não é uma condição de desempate desse negócio. A gente vai ver que tem outras características aí, outras habilidades que vão também pesar nessa escolha de um executivo de TI. Então, conhecimento técnico é importante, mas lembrar que pode adquirir. Né? É tanto que até na área de tecnologia, né, às vezes acontece isso, né? Na seleção lá de algum trabalho, pede lá alguma tecnologia, faz a seleção, coloca lá o perfil que eles querem contratar para o profissional de TI, e quando ele é contratado, ele pode estar tendo que trabalhar num outro projeto com uma tecnologia diferente da que ele domina. Então, é lógico que ele vai correr atrás e adquirir esse conhecimento. Então, é mais ou menos o que esse tópico aí está falando, né? Conhecimento técnico é importante, importantíssimo, mas lembra que se tu estiver aplicando uma outra tecnologia, né, esse cara também tem que ter a capacidade de se reinventar, né? De adquirir novos conhecimentos, né? Dominar novas tecnologias. Ele fala Mas o dessa... problema é em casos, professor, que o cara não sabe exatamente nada de TI. Bom, exatamente. É por isso que... Aí atrapalha bastante. Do mesmo jeito que um cara que saiba muito não saiba liderar, também não ajudaria em nada. Eu acho que o ideal seria O exatamente equilíbrio. um balanço ali. Era justamente o que eu ia falar no fim, quando a gente fosse analisando esses tópicos, Ramos. Porque repara que por esse cara, como cantei a pedra antes, né, dele ser um cara conciliador, o interessante é que ele seja uma pessoa equilibrada. Equilibrada desse tipo que tu falou, né? Não adianta eu ter um conhecimento técnico altíssimo se eu não sei liderar uma equipe, né? Ou o contrário, né? Eu sei liderar uma equipe muito bem, eu tenho essas habilidades interpessoais aí, show de bola, mas eu não sei tocar muito bem o andamento do projeto porque eu não domino a tecnologia. Então, meio que eu estou fazendo um cronograma muito frouxo, um cronograma que nunca vai ser cumprido, ou enfim, tem muita coisa ali que pode estar prejudicando o andamento do teu projeto por tu não ter um conhecimento técnico. Então, esse profissional de TI, né, esse executivo, falei já que ele é um conciliador, e um cara que concilia as coisas geralmente é um cara equilibrado, né? Um cara que sabe trabalhar bem com os dois lados, né? Os dois lados aqui, conhecimento técnico, habilidades interpessoais, e aí ele vai dando até mais outra coisa, né? Além desses conhecimentos técnicos, né? Ter visão estratégica, interessante, já que é meio que um cargo de gestão, hábil para trabalhos interdisciplinares, ou seja, ele não vai estar trabalhando exclusivamente dentro da disciplina TI, mas ele vai estar trabalhando junto com outras áreas na tua organização, né? Trabalhar junto no marketing, junto do setor de vendas, junto do setor do RH. Então, tem várias outras áreas, várias outras disciplinas aí para tu estar trabalhando. Então, é interessante tu ter isso. E, por último, ele coloca aí, né, administrar redes interorganizacionais, né? Que seria aquele caso, por exemplo, tu ter uma, uma ferramenta que está conectando tua organização com alguma outra, né? A gente já viu alguns exemplos na disciplina, né? Eu acho que o maior exemplo que a gente viu foi o SCM, né?
é o Supply Chain Management, a cadeia de gerenciamento de suprimentos. Então, tu tem muitos desses detalhes aí que podem estar colaborando para tu ter um bom profissional de TI. Então, é um papel importante, né, na nossa organização. E, obviamente, esses tópicos que eu acabei colocando aí, né, são habilidades que você vai ter que buscar numa pessoa, né, que tenha não apenas um desses tópicos, né, mas que ela seja boa em todos eles, né? Então, seja uma pessoa equilibrada, né? Não é muito boa em um tópico e não sabe nada do outro. O interessante é ser uma pessoa equilibrada, né? Então, onde você vai trabalhar como essas pontas. Aí, na sequência, a gente vai vendo os impactos que a TI, né, pode estar causando dentro da tua organização. E nesse slide, né, para não ficar lendo todo o texto, né, em resumo, ele vai falar uma coisa que a gente já tinha falado anteriormente, lá na sessão 6. Não foi nem na aula passada, foi na outra ainda. Quando a gente estava falando daquela coisa do impacto que a mudança pode ter. Na verdade, a gente até falou disso também um pouquinho na sessão 3, quando a gente está falando das tecnologias aplicadas. Que é basicamente o seguinte: é óbvio que quando tu joga uma nova ferramenta, ou seja, joga uma nova tecnologia para ser trabalhada na organização, isso vai gerar um impacto positivo e impacto negativo. Quanto à questão desses impactos, né, ao longo dessa sessão a gente vai conseguir identificar como isso acaba acontecendo. Visto que, por exemplo, nesse slide a gente fala muito do impacto na organização como um todo. Então, ele vai falar que tu pode ter um impacto no fluxo da informação, como essa informação circula dentro da tua organização. Tu pode ter impactos na estrutura da organização, ou seja, isso vai depender muito da tecnologia, né? Vai depender muito daquelas duas variáveis que a gente falou, né? Se é uma ferramenta que vai causar um impacto pequeno, então a abrangência disso é pequena, então a gente viu que seria só uma automação de um processo, então não estou mudando muita coisa na estrutura. Mas quando o impacto ele vai atingir uma área grande, tu pode estar mudando de fato, né, a estrutura de um processo, por exemplo. Então, tu ter isso daí, né? Não é à toa, por exemplo, se você for pensar nesse projeto, nesse processo de mudança organizacional, hoje como a gente tem essa onda digital, né? Então é comum a gente ter na nossa organização, né, setor voltado para a tecnologia, né? Que é o cara que vai ficar tomando conta do meu servidor, do meu banco de dados, né, do meu sistema funcionando online e tal. Então, é comum a gente ter esse setor. Mas, antigamente, nas organizações, quando a gente ainda não vivia essa onda digital, não existia um setor de TI, existia um setor do arquivo. Ou seja, tinham pessoas que trabalhavam exclusivamente para guardar pastas de documento e pegar pastas de documento antigas, né? Era uma estrutura que a gente tinha, né? Então, mudou por conta da tecnologia. A gente pode estar tendo mudança hoje em dia, por exemplo. Se você tem uma empresa e decide entrar no e-commerce, né? Ou seja, vender online, né? Então, teu processo de venda de produtos, né, que antes era uma coisa toda física, agora vai ser digital. Então, ao invés de tu ter um cara contratado lá, né, um vendedor para ficar lá mostrando os produtos para o cliente,
uma pessoa no caixa que vai ficar responsável por fazer teu cadastro, passar teu cartão e proceder lá com o pagamento, e uma terceira pessoa que vai lá no estoque pegar o produto que tu comprou. Tá? Esse seria um modelo tradicional. Se tu vai para um modelo digital, repara que tu não tem mais o vendedor. O vendedor é a tua plataforma. Então, tecnologia, ela sempre causa uma mudança organizacional na tua empresa. Então, ou tu vai ter que realocar pessoal de uma área para outra, ou vão ter alguns cargos que vão ser ou extintos, ou vão mudar, né, a rotina de trabalho deles. Então, repara que sempre pode estar causando uma mudança estrutural na tua organização por conta da, de pôr em prática as tecnologias. Né? Então, acaba tendo isso. E ele fala, obviamente, dessa mudança organizacional, aí ele vai falar justamente dessa hierarquização mais horizontal, né? Qual é a diferença, né, de uma hierarquia mais horizontal para uma hierarquia mais vertical? Quando uma hierarquia mais vertical, então, tipo, eu tenho um chefe, aí o chefe tem um subordinado, esse subordinado tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, para chegar no meu cargo. Então, eu que estou olhando de baixo, eu tenho meu chefe tem um chefe, o chefe do meu chefe tem um chefe, então é uma coisa bem vertical. Né? Quando a gente está falando desse ambiente mais organizacional, é o que a gente comumente vê nas organizações hoje em dia. Né? Então, basicamente, tu pega a organização, quebra em setores, né? Obviamente, cada setor vai ter seu representante lá, né? E todos os funcionários, né, eles não têm muito miolo ali nessa hierarquia. Então, ele consegue falar mais fácil com o chefe dele. O chefe dele não tem muitas faixas acima dele, né, para chegar no topo dessa pirâmide. Então, nessa coisa de deixar a coisa mais horizontal na hierarquia, né, ou seja, repara que são menos níveis, né, na pirâmide, né, mais uma divisão igualitária dos setores com o mesmo nível, tu acaba tendo, né, algumas características. Né? Por exemplo, uma das características que ele coloca, né, é, por exemplo, essa maior produtividade de gerentes. Visto que tu quebra em áreas de atuação, né? Então, tipo, teu gerente, ele vai tender ali nesse novo arranjo, né? Aí ele está gerenciando mais gente, né? Então ele vai ter mais trabalho, né, para gerir essa equipe. Por isso que ele bota aí uma produtividade, porque na verdade o cara vai ter que trabalhar mais um pouquinho. Assim como um empregado, né? Como tu tem um grupo mais reduzido ali, né, quando tu quebra, né, então o fluxo de trabalho acaba ganhando velocidade. Então, acaba tu produzindo mais. E aí ele coloca outras características, por exemplo, né? Pode ter uma reengenharia de processos, ou seja, uma tarefa que era feita de uma determinada maneira e agora, colocando a tecnologia para funcionar, tu pensa nessa atividade de outra maneira. Por exemplo, essa coisa de reengenharia, você pode pensar na faculdade, por exemplo. Quando tu não tem uma tecnologia, né, para tu fazer matrícula no semestre, né, tu teria que marcar lá no calendário uma semana para todo mundo ir na faculdade para fazer a matrícula. Então, isso acontecia. Hoje não acontece mais, né? Parte desse trabalho tu já faz automaticamente pelo site lá, né? Só em casos específicos que tu vai ter que ir lá para fazer a matrícula. Então, tu teve uma mudança aí na engenharia do processo da matrícula. Pode dar um andamento bem grande já pelo site e só finalizar alguns detalhes, que aí são as coisas mais específicas,
Aí tu vai ter que ir fisicamente. Quem não tem nenhum problema consegue fazer tudo online. Então, dá para ter umas mudanças de tecnologia, né? Por causa do uso da tecnologia. Aqui ele coloca mais alguns impactos, né, dentro da organização como um todo, por conta daquela tendência a uma hierarquia mais horizontal, né? Então, obviamente, eu até já adiantei um pouquinho falando dessa mudança de supervisão, né? Não é à toa que, quando a gente falou em aulas passadas das metodologias de trabalho, né? A gente falou, por exemplo, lá do Scrum, né? Aquela coisa iterativa, ou seja, tem uma ênfase nesse trabalho concluído. Então, tem essas características. Outro impacto que ele coloca, né, é o impacto de poder e status. Essa coisa de poder e status que ele coloca aí para a gente é justamente quando tu tem alguma pessoa lá que é especialista em uma determinada área, em algum processo da tua organização. Então, ela é a manda-chuva de lá, ela é a pessoa que tem um certo poder dentro daquele trabalho. Só que, por conta, sei lá, aí ele dá até um exemplo ainda, eu comprei um sistema especialista. Sei lá, tem um cara que ele é especialista na contabilidade da organização. Então, ele sabe tudo de código salteado, ele é a referência ali do setor, ele sabe tudo. E, de repente, a empresa adquire uma ferramenta, um sistema especializado em contabilidade. E, tipo, aquele cara que antes era a fonte de conhecimento da área, ele agora está brigando, está perdendo espaço ali para a ferramenta, né? Porque o povo consegue agora tirar toda dúvida ou fazer o processo que era para fazer sem precisar de ajuda de outra pessoa e sim pela a própria guiada que a ferramenta dá, ela acaba executando essa tarefa, né? Então, essas mudanças que a gente tem aí de poder, justamente, tipo, tu tem funcionários que um grupo de funcionários ficava sempre dependendo de uma pessoa e agora tu não tem mais essa dependência porque a ferramenta consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, tem várias características. Ele ainda fala dessa coisa da sustentabilidade, né? Hoje tem alguns autores que dizem que a computação está vivendo uma época de computação verde, né? Ou seja, voltada para essa coisa da sustentabilidade. Então, quem é do curso de computação sabe, né, que durante as várias evoluções que a gente teve, tanto na organização quanto na arquitetura dos computadores, né, a gente não só está buscando um aumento no processamento, né, ganhar em número de clocks ou em número de velocidade de processamento, enfim. A gente não está apenas querendo melhorar o desempenho das máquinas, né, mas cada tecnologia que a gente vai jogando, né, ela acaba também mirando ali numa redução do consumo de energia, por exemplo. Então, sempre tem isso, né? A migração que a gente teve, né, de impressora de fita, depois para jato de tinta, depois de jato de tinta para laser, tudo isso porque pensando na autonomia do negócio, né? Uma impressora, obviamente, a laser, ela imprime uma rentabilidade bem maior do que um cartucho de tinta, né? Então, tem essa coisa pensando no meio ambiente ali, né? Aí também entra naquele detalhe, né? Como descartar aquele negócio. Então, enfim, também tem muito lixo digital produzido no meio, mas é sempre o desafio aí, né? De ser sustentável. Não é um desafio exclusivo de tecnologia da informação, mas também é uma coisa que aparece aqui como impacto. E o último impacto que ele cita da organização, né, é justamente a possibilidade de tu mudar um pouquinho o teu trabalho. Aí ele coloca aí essa mão de obra
virtual, que é o que a gente está tendo agora nessa pandemia, né? Obviamente não é todo emprego, né, todo trabalho que consegue fazer isso, né? Mas tu tem a possibilidade aí, né, de ter um teletrabalho, um home office, né? Trabalhar virtualmente. Eu não preciso me deslocar até o prédio da minha empresa para trabalhar. Eu consigo fazer as rotinas de casa. Obviamente eu vou conseguir fazer as rotinas de casa, né, se dadas as tecnologias utilizadas, né? Se eu consigo fazer um acesso remoto do meu sistema de casa, né? Obviamente as ferramentas de comunicação que a gente tem. Então tem muita coisa envolvida aí para a gente falar. Mas isso é só uma parte dos impactos, né? Tem impactos, por exemplo, se a gente for detalhar, né, nos cargos, né, nos empregos das pessoas. Que eu já falei um pouquinho, né? Obviamente, quando uma tecnologia é colocada, tu pode estar mexendo ali no conteúdo do cargo, ou seja, as responsabilidades que aquele empregado tinha, essas responsabilidades podem mudar um pouquinho, né? Por exemplo, se tem um sistema lá no RH, provavelmente esse sistema do RH já fica responsável por calcular toda a minha folha de pagamento dos meus funcionários. Com certeza, antes do sistema, tinha algum funcionário que era o responsável de fazer isso. Né? Olhar os pontos de todo mundo, olhar lá a carga horária e calcular o salário. Enquanto que tu tem isso hoje em dia de maneira automática. Então, tem essa diferença. Ele fala também dessa mudança do perfil, ou seja, geralmente quando tu está colocando uma nova tecnologia, é interessante que a pessoa que vai ocupar aquele cargo, né, ocupar aquela vaga de trabalho, ela tenha conhecimentos naquela tecnologia. Né? Por isso que hoje em dia é condição sine qua non tu contratar qualquer pessoa que domine o básico da computação. Então, acaba sendo, como falei, uma coisa indispensável, né? Sine qua non. E, além disso, dessas mudanças que a gente já tinha falado, né? Ele bota aí uns questionamentos que podem estar surgindo ali acerca desses empregos, né? Às vezes, questionamentos até para o próprio gestor de TI, né? Como a gente viu, iniciou a aula falando dele, ele vai ter que fazer, né? Tipo, qual será o impacto da TI sobre as qualificações do emprego e sobre os requisitos de treinamento? Justamente isso que eu estou falando, essa mudança do perfil da pessoa, né? Os conhecimentos, as skills que essa pessoa tem. Como a TI pode ser usada para enriquecer o trabalho? Isso aí a gente viu, né? Pode ser um enriquecimento desde uma automação de alguma tarefa, né? Deixar essa tarefa automatizada dentro do sistema, dentro da computação, ou até uma mudança de departamento, né? O sistema é muito robusto, vai mudar muito a organização dentro dele, então vai depender muito disso daí. Aí ele fala de custo, eficiência, isso aí obviamente vai entrar também com aquilo que a gente falou da produtividade, né, da pessoa. Ele coloca aqui também, dentro dos cargos, né, esse impacto dentro da carreira profissional da pessoa. Né? Visto que aquela coisa que a gente falou no início dessa sessão, né? A importância da gente estar investindo no nosso funcionário. Visto que a gente tem a necessidade de investir, treinar, né, melhorar os conhecimentos daquele funcionário, que é uma forma da gente não estar tendo percas no na nossa organização. Então, o interessante, né, é tu estar investindo nessa evolução. Por isso que ele coloca, né, que hoje em dia, né, com essa
rápida rotatividade que a tecnologia promove, né? Hoje em dia é um cenário bem diferente do que acontecia com os pais ou os avós da gente, né? Que entravam em uma organização e passavam anos trabalhando nessa organização. Muitos até se aposentam no primeiro emprego, se aposentaram no caso, né? Hoje em dia é um cenário que a gente até duvida um pouco, né? Que a gente consiga passar tanto tempo em uma mesma organização, dada essa volatilidade que a tecnologia propõe, né? O fluxo das informações ali, tu consegue ver novas vagas de emprego surgindo, que te interessam, que são parecidas com o teu perfil. Então, além dessa provocação externa do mercado, né? Até o próprio funcionário, né? Na ânsia de dominar um novo setor, uma nova tecnologia, né? Faz com que ele mude de emprego. Então, tem essa característica aí, né? Então, tanto que uma das características que aparece muito em seleção de emprego, né? Ele fala que é ser sociável. Ser sociável, para mim, não é apenas a pessoa se relacionar bem com os colegas de trabalho, né? Mas eu acho que tem muito a ver com esse tópico que ele coloca aí, né? Você ser capaz de se adaptar, né, aos novos desafios daquela organização, né, aquele novo ambiente de trabalho, né, também os novos projetos que você vai estar enfrentando dentro desse trabalho. Então, tem muita característica aí acerca dessa coisa da evolução profissional. E até a gente ver isso, refletir dentro, não apenas de quem trabalha normalmente, não, mas para quem também trabalha como função de gerente, né? Função gerencial. Porque tu também vai mudar teu trabalho, né? Se o trabalho do teu gerenciado muda, evolui, então a forma de tu gerir esse grupo que tu está à frente também vai mudar, né? Então, esse controle, esse fluxo de informações, a gente já tem noção que é uma coisa que há um incremento toda vez que tu investe em tecnologia, né? Então, a forma como tu observa e divide esses trabalhos também vai ter que mudar. Então, tu coloca aí alguns tópicos, né? Principalmente voltado aí para tomada de decisão, e também justamente observa o andamento das tarefas, né? Então, tudo isso acaba sendo tópico relevante dentro disso daí. E aí tem um impacto na mente do funcionário, né? Que aí esse é um impacto que eu acho que cada um de nós também já passou por esse questionamento, né? A gente vê tanta tecnologia surgindo, tanta coisa acontecendo, que essa primeira pergunta, acho que a gente já deve ter se feito alguma vez na vida, né? Será que eu vou perder meu emprego para um robô ou para um sistema? Rapaz, eu tenho uma notícia para te dar. Se tu tá pensando, se tu tem esse medo, é sinal que teu trabalho não é tão relevante assim. Porque se a gente for alguém ia falando aí, pode falar. Fui eu, professor. Eu ia falar que tem alguns cargos que já estão sendo, Sim, como por exemplo, na linha de ônibus, os cobradores cada vez mais estão sumindo, bicho. É só cartãozinho, carteiradinha e passa, os cobradores estão subindo. Aí eu acho que isso foi uma pergunta que o senhor fez, né? Se acha que meu emprego vai ser substituído por um robô. Eu acredito que sim, de verdade mesmo. E eu acho até melhor por um lado, mas por outro é foda porque o índice de desemprego vai aumentar bastante, né? Mas é essa reflexão que eu quero fazer, Aguinaldo. Tu deu um exemplo do ônibus, né, do transporte público, que não tem cobrador. Eu quero te dizer que logo, logo não vai ter nem motorista. Mas, Porque, mas isso já é realidade, professor.
Lá em São Paulo mesmo, tem alguns metrôs, algumas linhas lá de metrô que não tem condutor, não. É o próprio sistema, né, que controla o metrô. Exatamente. Até porque o metrô nem não precisa de toda essa estrutura de motorista, né? Pois É verdade. Não enfrenta trânsito, não tem nada de passar troco ou algo do tipo. Ele só bate se acontecer algum problema no sistema, ou seja, não vai depender muito do cara, né? Só bate aqui no Recife. Porque o pessoal aqui é eu tava segurando para não dizer, eu tava segurando para não dizer essa de Recife, mas tudo bem. Recife é um país, professor. Nós jamais da lei, chefe. Pior que os dois últimos acidentes de metrô foi assim, né? Um batendo na traseira do outro. Enfim. Mas o que eu ia fazer de reflexão disso daí é que, tipo, mudou. O mundo da gente sempre está mudando. Se tu for olhar para trás, quantos cargos, quantos empregos a gente foi substituindo e hoje a gente não está sentindo falta, né? Por exemplo, tu hoje... Mas aí é que tá. O emprego daqui de alguns da gente aqui como desenvolvedor é um emprego que ele pode ser substituído, mas ninguém vai substituir. Não. Todo mundo assistiu Exterminador do Futuro, meu amigo. É só E tipo, quem vai se caso intrometendo um pouco, beleza, tu disse que pode ser substituído, mas quem vai fazer esse papel? A própria máquina vai produzir coisas desse tipo? Existem já algumas máquinas que programam, cara. Tipo, então, já existe isso aí, já está na prática. Algumas máquinas já programam outras máquinas. Porém, não acredito que seja um negócio seguro por ter assistido Exterminador do Futuro. Inclusive, passou ontem na Globo. E eu tenho medo pra caralho da Skynet, mano. Da Sky? Da Skynet. O Robocop também, né Gabriel? Vai da idade de cada um, né? Rapaz, tu me respeita. É pra aí. Rapaz, tu me respeita. Tem daquele, acho que era com o Robbie Williams, se não me engano, do Inteligência Artificial, que o Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário. E o outro é Inteligência Artificial. São dois filmes diferentes. São dois filmes, e se dão dois filmes muito bons sobre o tema. Esses aí eu assisti na sessão da tarde. Diga que assistiu no cinema. Sei todas as pessoas. No cinema não, meu filho. Pode olhar que isso aí é filme da década de 80, eu não tava nem nascido. E aí é que eu digo, fica assim, o questionamento do que também dá para ser substituído, mas será que vale a pena? Será que vale o risco? Pronto, hoje você se confia em andar num carro não tripulado, vamos dizer assim? Pô, aí esse é o ponto que eu tava pensando, a questão da segurança. Eu tive uma conversa com meu pai uma vez, meu pai também é da área, ele falando que, conversando sobre Tesla e tal, dizendo que eu acho massa o Tesla, a função de você poder estar dentro dele, você, em algum determinado momento, você parar de dirigir, o carro dirigir sozinho e tal. E aí ele virou para mim e fez, tá, tu imagina tu dentro de um carro desse e alguém liga para o teu telefone e faz, teu carro está sendo sequestrado nesse momento, e você tem que transferir para mim agora, sei lá, R$100 mil, ou você vai bater no próximo poste a 120 por hora. As portas estão travadas, você não consegue abrir, e tipo, te vira, negão. É uma possibilidade. Então, aí quando eu olhei assim, fiz, pô, é mesmo, cabe o recurso. Mas o que vai mudar esse risco que a gente coloca é justamente essa análise que você vai fazer, né? Tipo, o meu trabalho que eu exerço, se tu for pensar pela parte de automação de tarefas, talvez boa parte dos trabalhos aqui que a gente pense a princípio dê para criar um algoritmo para
passar isso. E os que não dão, a turma está criando inteligência artificial que improvisa isso. Uhum. Então era justamente isso que eu queria falar, né? Para a execução das tarefas, né, do jeito que a computação está andando, assim, ou já tem, ou está sendo desenvolvido, ou vai ter alguma tecnologia que consiga pôr no algoritmo, né, a sequência de passos para tu executar uma determinada tarefa. Por que é que eu não posso dizer que todos os empregos estão ameaçados, Comprometidos? não estão comprometidos? Porque tu vai ter uma ameaça da tecnologia do emprego que é óbvio, da coisa que é fácil de ser feita com a tecnologia atual. Eu vou dar um exemplo e depois eu vou evoluir ele. Mas, por exemplo, olha para um banco, vai numa agência bancária. Tu tem um caixa eletrônico. Tu consegue resolver todos os teus problemas no caixa eletrônico? Não. Não tinha boca do caixa. Exato. Tu tem no caixa eletrônico as ações que eu diria que são as ações robotizadas, né? Que são as ações fáceis de tu identificar o passo a passo. Por exemplo, fazer um depósito. Fazer um depósito é o quê? Eu inseri os dados da conta que eu quero que acredite o dinheiro, eu inseri o envelope com o dinheiro e pronto, registrei. Basicamente é isso. Eu quero fazer uma transferência, então eu dou os dados da minha conta através do cartão, digito os dados da conta que eu quero que receba o dinheiro, passo o valor, boto minha senha e acabou. Então, repara que na máquina, né, na computação, eu estou fazendo ali as atividades que são fáceis de ser postas em um algoritmo, né? Então, aquele beabá. Eu não consigo, aí você olha para hoje, né? Eu não consigo, por exemplo, ter no terminal de caixa eletrônico um cara que consiga me aprovar um empréstimo ali na hora, né? Eu vou no caixa eletrônico e vou dizer, eu quero 50 mil emprestado, quero pagar em tantos meses, o caixa eletrônico vai calcular, vai dizer se eu posso ter aquele empréstimo e já vai botar na minha conta. Mas essa questão do empréstimo, não já tem aplicativo de celular que você consegue já realizar o procedimento do empréstimo pelo aplicativo? Aí veja o detalhe. Aí esse limite ele já foi Olha, Zé, o Bradesco também faz isso. O caixa eletrônico do Bradesco também tanto libera empréstimo como adianta 13º. Pronto. Mas aí é o que eu estou dizendo, né? É uma coisa que é pré-aprovada. Ou seja, tem um cara lá dentro que ele fez a rotina dele de pesquisa de trabalho lá dele. Pô, preciso fazer empréstimo. Então, deixa eu ver aqui essa galera aqui que pode, daqui da minha agência. Deixa eu ver quem aqui tem perfil aprovado para empréstimo e nunca pediu um empréstimo aqui. Então, ele vai lá. Então, teve uma pessoa antes que já meio que pré-aprovou. Tu só vai lá dar um sim ou não no caixa eletrônico. Sim, eu vou querer esse empréstimo que tu tá me oferecendo aí. Não, eu não vou querer esse empréstimo. Então, repara que caiu para aquela decisão. Opa! Boa noite, só ouvi. Mas nesse caso aí também, professor, você pode fazer um algoritmo que ele pode resolver esse problema também, baseado em cima do que o senhor falou. Uhum. Dependendo do ranking dele, se ele é bom pagador, se ele não atrasa nada, o algoritmo pode fazer e indicar um valor inicial para ele fazer um empréstimo E hoje já existe esse algoritmo também. Entendeu? Se você olhar naquele Serasa Cred, tem um... Isso é coisa de quem já deveu, aí sabe, de verdade. Quem já teve... Quem já gostou do Só Pra Contrariar, sabe o que eu tô falando. E aí lá tem a opção de cadastro positivo, tá ligado? Todas as contas que você paga vão para um banco centralizado de informações para ver a data que você pagou e tal, se você pagou em dia, PVP, e aí eles vão montando todo um histórico teu. Lógico que você tem que autorizar esse cadastro positivo, e aí meio que todos os bancos têm acesso a ele. E aí eles, como é o nome, fazem todos os trâmites a partir dali. E aí eu tava até vendo um negócio que
é melhor você pagar o mínimo de uma fatura do que você não pagar. Os caras preferem que você pague o mínimo, tá ligado? Do que atrasar, até atrasar. Pá, não vou ter dinheiro dia 5. Bicho, dia 5 dá o jeito, paga o mínimo e depois tu te vira. Mas Depois se vê. senão tu já fica nesse banco de dados dizendo, ó, ele atrasa pagamento. Então a turma já tem esse algoritmo na mão aí. Não, mas o que eu queria era justamente falar isso, né? Para a gente, usuário, a gente pode estar fazendo esse uso lá de tecnologia, mas, tipo, tem alguém por trás mantendo essa ideia funcionando, né? Seja o cara que está desenvolvendo a tecnologia, seja um cara que está justamente ou pré-aprovando empréstimos ou acompanhando esse sistema, né? Observando como é que está o andamento disso. Em resumo, para a gente não passar muito tempo, o que eu digo nessa coisa de saber se seu cargo está sendo vai ser substituído por tecnologia ou não, vai ser se tu deixar ser substituído. Porque a tendência é que você seja realocado, mude um pouco ali tua rotina, né? Então, substituir, deixar tudo desempregado? Não, mas tu vai ter uma mudança ali. O que eu quero dizer é que teu trabalho, como existe hoje, daqui a 50 anos não vai ser a mesma coisa. Vão ter mudanças significativas disso daí. Obviamente que já tem emprego que foi totalmente mudado, né? Eu me lembro que um tempo atrás eu dei um exemplo lá do tempo que os Correios trabalhavam com carimbo, né, nas cartas. Então, tinha um cara, o trabalho dele era carimbar. Hoje tu não precisa dessa função, visto que é outra tecnologia que tu tem no transporte das encomendas, né, nos Correios. Né, Professor. pela leitura. Oi, pode falar. Então, o TI promove essa substituição, é isso? Então, o TI ele sempre está causando mudanças. Então, E uma das mudanças pode ser essas. Ele pode estar mudando características do teu cargo. Mas não quer dizer que ele vai eliminar teu cargo. Obviamente, com o tempo... Na maioria das vezes ele faz uma automação, né, professor? Automação. A automação melhora, né? Ele sempre é melhor, era o que eu tava falando lá do banco, né? Tu não consegue fazer tudo no caixa eletrônico, porque tem algumas tarefas que tu precisa que uma pessoa resolva. Então, mesmo que tu aplique lá algumas ferramentas para auxiliar na tomada de decisão lá do gerente do banco ou algo do tipo, mas no fim vai precisar de uma pessoa, nem que seja para falar sim, está aprovado, não está aprovado. Então, e realmente isso que o senhor está falando, isso é verdade. Para mim, o pior que tem para você mexer é o da Caixa Econômica. É muito complicado, velho. Eu que sou da área de TI, meu velho, vou lhe dizer, é horrível o da Caixa Econômica. O do Banco do Brasil eu gosto. O do Banco do Brasil eu gosto. Ô, Sr. Vitor, tá nessa disciplina agora? Tô. Tô lembrado tudo nas outras aulas. Porque... Peraí, eu esqueci de mim, velho. Hoje é segunda-feira, eu isso sou eu. Tu tá na minha disciplina de terça. É, né? Esse é o que, né, Alciano? Não. Então, pô. Entende de verdade, né? Então, isso aí é administração de sistemas, isso é no nono período, pô. Por isso que eu tô achando tu estranho aqui nessa sala. Porque eu peguei lá, eu peguei o link lá e botei agora, pô. Tá lá. Não. Beleza. Não é porque trocou de sala, não? Dá uma olhadinha com o teu professor que mudaram os links essa semana. Enfim. Vamos lá. Beleza, vai. Só tô avisando que tu pode estar perdendo a aula de outro professor aí. Porque hoje é pô, é projeto software 2, né? Esse tá encaminhado. A gente só vai apresentar a P2 agora, final, já no dia 25, para encerrar. Que seria hoje, né? Aí vai ficar pro dia 25. O projeto já tá feito já.
Beleza, então. Beleza. Vamos lá. Deixa eu dar sequência aí, né? Que ele vai falar ainda desses impactos de TI nas organizações. É justamente esse cenário mais psicológico que ele vai falar, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente está muito acostumado com essa velocidade da informação, né? Então, a gente consegue compartilhar informações fáceis, rápidas. E ele coloca aí, por exemplo, que essa ansiedade da informação. Justamente tu ter uma sobrecarga aí de trabalhos ou de demanda, né, por dados e informações que pode acabar gerando aí um problema. Ele fala também de outros impactos na saúde, né? O maior exemplo que ele dá é, por exemplo, o LER, né? Aquelas lesões por esforço repetitivo. Que é, por exemplo, quando você passa muito tempo digitando, né? Então, os tendões aqui da mão pode ter um inchaço, uma inflamação, tá? Então, ele fala disso daí também, que você também está no computador, não está com uma postura boa, então, a longo tempo pode dar problema ou de vista, por estar muito perto, ou de coluna aqui na parte de cima, que está muito curvada, ou alguma coisa do tipo. Então, fala também desses impactos interessantes. E para essa sequência de mudanças, né, que tu pode ter na tua organização, né, a gente vai falar um pouquinho de como que essa mudança pode estar acontecendo. Primeiro ele fala aí, né, desse desafio de colocar novos sistemas, né, vão causar mudanças. A gente sabe que vai causar mudanças na organização, na estrutura em si, né, nos cargos das pessoas. Os próprios funcionários também vão ter lá os questionamentos deles. Então, tu tem esses cuidados para trabalhar. Então, ele vai falar dessas mudanças que a gente pode ter, né? Então, tu só vai relembrar, né? Mudanças nos processos, na estrutura organizacional, nos cargos, né? Os papéis administrativos, nos processos, nas tarefas de trabalho, nas relações com os interessados, né? Nos stakeholders, enfim. Ele fala dessas mudanças, né, dentro da organização, porque justamente vão depender de vários fatores para que essa mudança seja satisfatória. Então, por exemplo, se o meu usuário, ou seja, o meu funcionário lá, se ele se envolver nessa evolução, nessa mudança de TI, vai resultar positivamente ou negativamente nesse resultado, né? Se ele fica, de fato, participando dessa transição, o resultado tende a ser positivo. Se a administração está dando apoio de que maneira? Fornecendo treinamentos, né? Chegando junto ali dos grupos de trabalho nessa transição para uma nova ferramenta. Esse apoio vai influenciar no resultado. O nível de complexidade e risco. Ou seja, se é uma ferramenta muito complexa, ou se é uma ferramenta que vai mudar muita coisa de uma vez, então acaba também influenciando nesse resultado. Então, provavelmente vai mudar ali na complexidade da coisa de ser feita, né? E a forma como o processo é gerenciado, né, também acaba influenciando nesse resultado da implementação. Então, quanto a nível do envolvimento do usuário, né, o que é que a gente pode estar destacando desse envolvimento dele, né? Primeiro, destacar que ele tem que ter, né, um tempo disponível, né, para trabalhar nisso daí, né, que é aquela característica que a gente já tinha falado lá no uso de multiplicadores, né, que você não vai escolher uma pessoa para ser multiplicador no treinamento, uma pessoa que já é muito atarefada, não tem tempo de
de ajudar e repassar os conhecimentos. Tem que ser uma pessoa que também tenha essa disponibilidade. Ele fala nessa parte do usuário, né, principalmente na fase anterior, ele fala da coisa da participação. Essa coisa da participação, ele fala muito dessa coisa da construção, né, de moldar o sistema, né? Principalmente naquela fase que a gente falou, né, quando a gente opta por construir a tecnologia dentro da nossa organização. Então, a gente viu lá que é interessante que haja uma participação dos usuários na construção daquela ferramenta, né, no levantamento dos requisitos. Então, esse envolvimento do usuário influencia na mudança organizacional, né, para que seja um resultado positivo. E aí ele vai destacar alguns outros tópicos. Da mesma forma que dentro do apoio da administração, né, ele vai falar justamente disso, vai falar até de como administrar esse sistema novo, se vai ser uma prioridade para ser implantada logo, se vai dar uma prioridade a um novo projeto. Isso faz ponta também com aquele link que a gente tinha na escolha da tecnologia, né? Então, ver os pontos positivos, os pontos negativos, acaba entrando nisso. Ele fala aí o nível e risco de complexidade, né? Que pontos podem estar influenciando nessa complexidade, né? Ou seja, o tamanho do projeto, a estrutura dele, qual é o conhecimento técnico base do pessoal de TI para eles desenvolverem isso. Então, são vários fatores. Nesse gerenciamento, ele fala ainda de gerenciar justamente esse processo de implementação da tecnologia, né? Então, obviamente, vai muito essa coisa do planejamento, né? Então, evitar que aconteçam estouros de custos, estouros de tempo, deficiências técnicas, justamente por falta daquele conhecimento que a gente falou nesse slide anterior. Enfim, até nessas outras estratégias que ele destaca, né, para que ele fala de novo até do treinamento, né, o tipo de treinamento que eu vou dar. Vai ser um treinamento com todo mundo? Vai ser um treinamento com o uso de multiplicadores? Eu vou quebrar a minha equipe para ter vários treinamento para os módulos básicos da ferramenta e depois eu vou treinando para os módulos mais avançados. Então, são várias técnicas que tu pode estar aplicando desse treinamento e que vão influenciar nessa mudança organizacional. Então, no fim, era isso que a gente tinha aí nessa sessão 7. Ela fala muito desses desafios, né? Depois que tu escolhe a tecnologia, o que é que tu deve estar observando nessa escolha, né? Então, acaba tendo isso. Eu queria só perguntar se vocês estão com alguma dúvida quanto a essa sessão aí, essa sessão 7. Se alguém tiver alguma dúvida... Particularmente não, professor. Para mim tá tudo tranquilo. A maneira que o senhor colocou o slide, esse seu, no caso, fica mais fácil do entendimento. E também com as explicações está tudo ok. Pelo menos particularmente para mim, né? Pra mim tá tranquilo também. Ótimo, coisa boa. Eu, só para finalizar a aula hoje, né? Eu disse que hoje esse curtinho para a gente terminar. Eu vou passar só uma pesquisa para vocês fazerem para a semana que vem. Porque é um assunto que a gente vai trabalhar semana que vem. Semana que vem a gente inicia... Oi? Aí o senhor vai receber essa pesquisa e atividade. Não tem atividade para fazer, não é isso? A atividade eu já tinha passado ela há um tempão atrás, né? Aí eu deixei o prazo bem para frente para não ficar de última hora. E essa pesquisa que eu vou fazer não é nada demais. É só sobre 2 leis que a gente vai falar
Aula que vem. Aula que vem a gente começa a falar da sessão 8. Sessão 8 é a minha última sessão da disciplina. Eu não sei se eu vou conseguir falar dela toda semana que vem, ou se eu vou ter que falar semana que vem na outra. A gente vai ver. Mas 2 tópicos que tem lá nessa sessão, são 2 leis, na verdade, que é a Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil da Internet. Quem tá Então, pagando cadeira com calabra aí, tá na manhã, porque tá vendo sobre isso aí. Olha aí. É, Léo? Né, John? É isso mesmo. Eu vou só passar uma pesquisa. E quem já aqui só pagou pra tem que ver. saber, né? Tem que saber, exatamente. É verdade. Então, já faz tempo, cara. Não, mas quem pagou, Vou pesquisar quem aí aprendeu, pra- não esquece não, rapaz. Fica na Pra... cabeça aí Aí é que guardado. tá, não aprendi, né? Eu fui pra passar. Eu vou colocar uma pesquisinha aí só para tópicos básicos, assim, só para vocês verem lá na lei. Não é nem uma coisa muito objetiva para saber, mas da lógica, assim, para pelo menos saber diferenciar os 2 mundos. O que é que fala a Lei de Acesso à Informação, o que é que fala o Marco Civil da Internet. São 2 coisas separadas e a gente vai, nessa pesquisa, tentar diferenciar eles para facilitar o andamento da aula semana que vem. Pois é, para te entregar uma pesquisa ou para a gente pesquisar para poder debater na aula? Pesquisar, cria um doczinho lá, um textinho. Eu vou passar direitinho lá na atividade. Eu vou abrir a atividade no Google Classroom. Aí eu Em boto lá os grupo. detalhes. Oi? Em grupo. Em grupo. Em grupo, dá para fazer individual, menina. Já fica a tarefa pro... É porque não tem muito como divergir do que vai estar, não. Se todo mundo fizer aqui, vai estar todo mundo falando... Vai mandar praticamente a mesma parada. É melhor em grupo que a gente restringe No essa caso, o quantidade professor é para de pesquisar sobre que documentos. lei. São as leis do Marco Civil da Internet e a Lei de Acesso à Informação. Eu vou colocar os links delas, oficiais, tudo certinho. Eu já vou deixar todo o material pronto lá. Tu vai botar no Classroom, professor? Vou colocar no Class. Vou abrir uma atividade lá, tudo certinho. E vai, para vocês não dizerem que eu sou ruim, eu vou deixar vocês fazerem em trio a pesquisa. Olha E aí. professor? Jamais Professor dissemos que arretado. você era ruim, cara. Para não dizer que eu sou ruim, Isso eu vou deixar vocês se organizarem até em trios. Trio é no máximo 3, viu, gente? Não vamos fazer com 4 pessoas, não. Trio é no máximo 3. Quem quiser fazer individual, feito o Gabriel vai fazer, pode fazer Hoje individual. não vai poder não, trio de 4 não. Não, É, vai pô, não. mas tem aquele estilo de forró, né? Que é 3 caras na linha de frente e uma banda atrás. Fulô do Mandacaru, né? 3 caras na frente Isso, e 5 fulano mandar garoto. Trio Caruá. Não. São 3 pessoas no máximo. Quem quiser fazer individual, pode fazer. Ciro vai fazer individual, então pode fazer. Não, dessa vez eu vou ajudar meus companheiros aí. Pronto. Show de Repare bola. bem, Ciro Gomes. Trabalho em equipe. Então, Aí você vai mandar no Classroom, professor? vou mandar agora, Ednaldo. Assim que encerrar a aula, eu vou colocar lá tanto o link das leis quanto o direcionamento da professor. pesquisa. Diga aí, Landes. Ok, professor. Tem um exercício que você passou que era para ter entregue há uma semana atrás. Eu não me lembro. É isso? Tinha algum para entregar semana passada, professor? Não sei se eu tô pendente. Tinha. Era a da sessão 5. É o 5, né? Sessão 5. Semana que vem, dia 18, tá a entrega da sessão 6. E eu também já vou E a passar pesquisa hoje. da 7. E a pesquisa da sessão 7. E eu também, como a gente já encerrou Professor, a sessão 7, eu já vou colocar também o esse exercício da sessão 7. esse da sessão Hum. esse da Fala aí. sessão 5 Ah, já vá, tá bom aceitando, demais. professor? Já... Oi? Não, mande. Se você ainda não mandou, mande ele. Eu vou fazer tudo de uma vez, professor. Beleza. Professor. Beleza? Tranquilo. Tava com muito vocês. bom para tu mandar atividade de
Dá certo. Professor, Oi, diz Arnaldo. aí só para esclarecer, o senhor só quer que pesquise sobre essas leis, né? Não precisa fazer algo a mais, não. Tipo, alguma exemplificar ou algo do tipo, não, né? Não, só para ter conhecimento delas. Entendeu? Ok, professor. Só para ter conhecimento delas. Porque a aula que vem eu vou falar delas, é para a gente ganhar tempo, para não ficar explicando a lei toda. Então, eu só vou mais diferenciar elas e falar qual é a área que elas trabalham mais, para onde elas são mais voltadas. Essa coisa mais objetiva, entendeu? Eu vou dar o direcionamento lá no texto, né? E também eu já estou passando essa atividade a mais, né? Porque a tendência é que o fim da disciplina... Eu ainda não tenho um posicionamento oficial da FGV. A FGV ainda não me falou oficialmente o que é que ela vai fazer. Então, eu vou me preparando e já vou passando as atividades. É da aí. gente, pô, é o nosso. Pô. Se tiver com duas conversas, manda vir falar comigo, FGV, que eu resolvo. A FGV vai segurar ao máximo, pelo que eu tô vendo aí. Ela vai dizer nas últimas, ó, não vai aplicar a prova, não. Eu estou me precavendo, então eu já vou fazendo o que eu fiz na primeira parte da disciplina, né? Vou passando os exercícios, vou passando pesquisa, e no fim eu junto tudo isso e eu construo a nota de vocês. Né? Ô, Zé, agora Oi. corre o risco, depois que a gente pregar tudo isso aí, tudo é a nota, a FGV vir com conversar de merda para gente fazer prova. Mas aí a gente de computação não precisa, não. Esse Pô, rapaz me preocupou em meio à agora. pandemia aí, não vai precisar, não. Ah, Sei, é o que a gente espera, né? Eu acho que ainda esse mês deve sair o posicionamento lá da FGV. Então, tipo, o povo da administração que está aqui fica tranquilo que eu estou passando esses exercícios. Tipo, se for ter prova, então os exercícios já estão treinando a gente aí, né? Então, a gente vai dar sequência. Meu medo é os caras chegarem e disserem que vão Inclusive, são fazer a questões prova da é hoje. FGV. Não, e se não for ter prova, então eu já pego essas atividades que a gente está desenvolvendo e vira a nota final. Não se preocupem quanto a isso, vocês não vão ser E prejudicados, se for não. ter, o pessoal de ADM faz sozinho e quem já entregou, fortíssimo abraço. Ah, vai. A DM tem certificado da FGV, computação não. Justamente, John. Vale Bem levantado lembrar. essa questão. Eu sou minoria aqui, bora ver aí. Irmãozinho, só tem uma coisa que eu posso dizer pra tu. Me defenda, professor. Fortíssimo abraço. Escolhas. Escolhas. Foram na escolhas mão de feitas. Deus. Edinaldo, a defesa que eu posso fazer é aplicando prova para todo mundo. Aê, Esqueça esse negócio, Zé. Esqueça esse negócio. Não precisa disso. A Isso é FGV rancor vai no dar coração. certificado pra gente também. Eu vou dar. Você vai ter meu certificado. Não, mas eles vão ganhar o seu e o da FGV. Ai, vocês choram demais. Vocês estão chorando demais. Quem não chora não mama, Zé. Eu tô ligado. Tu já conseguiu um exercício aí em trio. Seguinte. Como não tem mais nenhuma dúvida, eu finalizei, então, só um resumo. O que é que a gente tem? Semana que vem, dia 18 de maio, a gente começa a sessão 8. Na sessão 8 eu vou passar essa pesquisa, né, que eu vou colocar aí, já eu coloco no Classroom. Pode fazer até em trio, vocês vão ter os tópicos lá que eu vou colocar direitinho, e beleza. Isso vai ser uma das atividades da semana que vem. A outra atividade é o exercício da sessão 6, né, que eu já passei há um tempo atrás. Está coincidindo do prazo de entrega ser semana que vem também. Então, dá uma olhadinha lá. E eu também vou postar, né? A gente acabou a sessão 7. Então, eu vou postar o exercício da sessão 7. Que, obviamente, eu vou colocar o prazo de entrega dele para 15 dias. Né? Então, o prazo dele vai ficar lá para dia 25 de maio. Então, só para a gente ir trabalhando. Então, só isso. Então, até semana que vem para todo mundo. Se cuidem, fiquem em casa mais uma vez. Ô Zé Paulo, só uma dúvida Oi. rapidinho. São quantas sessões mesmo essa? São 8.
Semana que vem a gente Aí já começa acaba outra. mesmo. A outra tem 300 slides, boy. Fica tranquilo. Não, mas fica tranquilo, que a meta que eu tinha particular era justamente a gente encerrar o assunto aqui no mês de maio, para no mês de junho, né, que seria onde vai ter prova, essas coisas, eu fazer a revisão. Então, nas últimas aulas da disciplina, eu vou estar trazendo prova da FGV para a gente ir respondendo e ir debatendo, e já fica aí como revisão. Para quem for fazer, se for ter prova, já é uma revisão, e se não tiver prova, é uma revisão da disciplina, para você amarrar o conhecimento ali no fim do semestre. Então, fiquem tranquilos aí quanto a isso. Beleza? Beleza. Então é isso, minha gente. Desejar para vocês uma boa noite Valeu, pessoal. e Boa uma noite. excelente semana.